Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Segurar, o seu podcast de seguros. Hoje estou aqui, meu nome é Vinícius, para quem não me conhece, né? Estou aqui do lado da minha host, Lari Lopes. Oi, gente, prazer enorme estar aqui com você. E hoje nós temos uma convidada que eu tô aqui antes já no spoiler, ouvindo as histórias e super alegre de pensar o poder da empresa familiar. A Suzane, ela é empresária e ela tem essa empresa, inclusive, é a primeira geração da empresa junto com a irmã e com o pai, que é a Mombesani, que é uma indústria automotiva. Eles fazem peças automotivas e são, enfim, líderes do mercado. É tão legal ouvir histórias como essa porque inspiram mulheres que estão ali no negócio, fazendo acontecer. E quero te agradecer, Su, por estar aqui com a gente. Vai ser um prazer ouvir você, ouvir sua história. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Super obrigada pelo convite, né? O grande dia chegou, estou aqui, honrada, né, de estar aqui no podcast de vocês, né? E o quanto isso é importante a gente compartilhar e dividir as experiências, né? Da mesma forma que eu sou inspirada por outros, eu tenho certeza que essa nossa conversa vai abrir ali uma luzinhas na cabeça do pessoal que está aqui com a gente. E essa é exatamente a primeira pergunta que eu queria fazer para você. Como é para você, como uma mulher? A gente sabe que a gente tem vencido aí essas estruturas da sociedade. E eu queria te perguntar, como é para você inspirar outras mulheres? Porque com certeza os seus funcionários e nós aqui que conhecemos você, olhamos para você e pensamos, meu, olha o que a Su já construiu e tem construído. Eu queria te perguntar, o que toca em você por ser essa mulher influenciadora que muda a vida de tantas outras pessoas? Nossa, obrigada aí por todos esses elogios, né? A gente tem que se validar de tudo isso que a gente porque recebe, você né? quem é. E assim, o que eu sempre penso na minha vida, né, é o poder de viver a vida intensamente. No sentido que, assim, Deus nos deu a oportunidade e a gente está aí com a página em branco para escrever o próximo ano ou para escrever o dia que a gente está agora de manhã. Então, assim, eu sempre penso em viver intensamente, né? De ter as oportunidades e vivê-las mesmo. Então, é o poder do todo dia de viver intensamente. Isso é assustador, né? Quando a gente pode mudar a vida das pessoas através do nosso exemplo. E aí, até pensando para você, a Su, além de tudo, ela também é escritora. E a gente estava falando exatamente nesse poder de você abrir um legado. Você escolheu, você foi a primeira escritora da tua família. E o que tocou você? O que te fez bater o martelinho e falar, peraí, vou deixar ali a minha história, vou escrever a minha história. Eu queria que você contasse para os nossos telespectadores o que conta no teu livro, qual que é o seu grande desafio que você conta lá. Então, o livro foi um grande desafio e muito pelo sentido de deixar um legado. Porque, assim, a gente escuta tanto, e, assim, eu fui me empoderar do que eu posso deixar também para as pessoas, né? E aí uma amiga falou assim, por que você não escreve um livro? Eu falei, quem sou eu para escrever um livro, né? Quem sou eu? Mas aquilo ficou no meu coração, e aí eu cheguei e falei com meu filho, eu falei, o que você acha de eu escrever um livro? Mãe, essa ideia é ótima, né? Eu falei, agora eu vou ter que escrever esse livro. Então, a cerne dessa decisão foi muito eu acredito muito que só existe o que está escrito. Então, escrever o livro era deixar ali registrado pontos importantes dos quais eu acredito até então, né? Foi o ano passado, porque assim, quando você começa a escrever um livro, as ideias você quer revisar toda hora e assim vai borbulhando, né? É aquela fotografia, tipo o Instagram de antes e depois, mas eu queria deixar registrado aquele momento, né? E assim, era um desafio para mim. Eu sou muito movida a desafios e aí eu falei assim, eu vou escrever um livro. E aí eu ia ter que quebrar vários obstáculos, né? E o livro, no final, se tornou um grande... Como é que eu posso te dizer? Um grande impulsionador mesmo, eu penso como uma matriz de força, porque, assim, né? são vários pilares que se abriram, né? Então, eu comecei em querer deixar um legado para toda a minha família, porque eu estava pesquisando a minha família e não tinha nada por escrito, eu tinha que falar com um tio ou com outro, né? E dali por diante, eu falei, vou deixar escrito porque as próximas gerações vão saber o que aconteceu ali naqueles momentos, E na né? fonte, né? Nada melhor do que pegar na fonte, porque você tem que falar com seu tio, aí seu tio é a visão dele. Sim. Agora, o seu livro é o que fala sobre você, né? Não, é exatamente isso, porque foi o que aconteceu. Eu falava com o tio, falava uma coisa, falava com meu pai, né? Meu pai várias versões da mesma outra história, né?
E com isso eu falei, eu vou deixar escrito. Legal. E no final, né? No final não, foram vários pilares que se abriram com isso, né? Desde a autoridade que eu me tornei, né, frente à família, porque aí hoje está registrado, eu sou a primeira escritora da família, né? Que todo mundo incrível. ficou. Não, assim, é incrível. Eu acho que às vezes eles nem esperavam isso. Eu acho que isso Não. que surpreende. Total, né? Nem eu esperava. Então, assim, essa história que a gente tem que criar as nossas bases, as nossas matrizes de validação. E porque muitas vezes você fala assim, porque olha, o cara lá fez o quê? Todo mundo pode, né? Basta você decidir o que você quer ser e ir atrás, né? Assim, agora que o livro tá aí, que o livro ficou super bacana e tudo, né? Que tem fotos, tem vídeos, porque aí livro também não é como antigamente que você sentava numa mesa com uma caneta e escrevendo. Tem toda uma dinâmica. O livro que eu achei muito, muito bacana que tem os QR codes que levam a alguns filmes que descrevem a história, né? Então ficou super dinâmico. Que legal. Isso é legal pra Que legal. caramba. Porque assim, você vai trazendo Vida. várias sinestesias ali pra pessoa lendo aquele livro. Isso Qual que é o nome do seu livro? Muito bom. Ativada para celebrar. Nossa, que nome bom. Nossa, muito bom. Caramba. Muito porque eu li um livro que são Potencialize seus pontos fortes. E é tipo um teste, que você faz um teste e vê quais são os seus principais talentos, né? Legal. Que é aquela história que a gente sabe, a gente fica às vezes procurando inventar a história, mas Deus nos fez, cada um com seus talentos, e a gente tem que potencializar nossos talentos. E quando eu fiz esse teste, o número 1 veio ativação. Eu falei, sou eu. Sou eu, ativada para celebrar, né? E como eu estava nesse movimento, que era meu aniversário e tudo, né? E também tem muito do livro isso, né? De você potencializar os seus momentos, de celebrar a vida, de celebrar tudo. E então ficou ativada para celebrar. E assim, era outra coisa do livro também. Eu falei que eu acho que eu preciso escrever um livro para falar como é escrever um livro para mim, né? Porque eu estava tão preocupada com a capa e depois, né, nessa trajetória de escrever, eu estava preocupada com a capa, com o título do livro, e depois tudo, aconteceu. É leve, Legal. depois tá na neve. E qual foi o prazo de, assim, tomou a decisão de vou escrever o livro até ele ficar pronto? Eu tomei a decisão essa minha amiga me provocou em janeiro. Eu comprei lá comprei, né? Eu contratei a pessoa para me assessorar. Legal. Que foi a Mari Coelho em maio. Mas assim, e aí eu fiquei um tempo procrastinando, não é para mim, todo esse circuito, porque quando você vê a vida pronta, você fala assim, nossa, aconteceu. Exato. E não foi assim, né? Eu procrastinei, depois eu fiquei pensando, o que eu fui inventar isso? Tanta coisa para eu fazer, né? Teve todo esse circuito também. Mas aí, no começo de agosto, aí a Mari pegou e falou assim, o teu prazo é esse, porque eu queria para novembro, que foi o ano passado, para o meu aniversário. E dali para frente eu sentei e teve toda uma dinâmica lá de estruturação do livro. Então, assim, em 5 meses... Caramba. E o livro ficou pronto no dia do meu aniversário, né? Isso é muito legal. O presente do teu ano. Foi assim, sensacional. Você sabe que eu fico pensando o quanto as nossas escolhas, elas chacoalham e ela reverbera para muita gente. Eu imagino que não deva ter sido confortável escrever. Não. Porque você vai acessando coisas que às vezes pode até doer, trazer um trauma, olhar uma dor que você passou. Mas como é forte você ver depois o fruto do teu trabalho. O fruto daquilo que você pariu depois de 5 meses. Porque ele é a extensão de quem você é. E é muito isso. Daqui 100 anos, as próximas gerações da tua família que vão nascer, elas sabem, olha a tia Suzane, olha a avó Suzane, né? Vai se tornando, ó minha bisavó. Então, assim, vai se tornando algo que conta sobre o seu legado. E falando exatamente nesse tópico de legado, hoje você tem uma empresa familiar. Sim. Que é o mesmo caso aqui com a gente. E a gente sabe que tem desafios dentro de uma gestão familiar. O que eu queria te perguntar? Hoje vocês são a primeira geração da família e eu queria entender como que vocês separam essa divisão de tarefas ali na empresa? Qual que é o teu cargo? O que tua irmã faz? Como que vocês fazem essa separação junto com o teu pai e tudo mais? Então,
É uma pergunta que muitas pessoas me fazem a respeito de se eu sou primeira ou segunda geração, mas eu sou primeira porque a gente construiu a empresa junto e estamos juntos, né? E decidimos ser sócios lá atrás, então estamos há décadas ali juntos. A empresa começou de uma maneira muito simples e humilde, né? Mas meu pai sempre esteve e está até hoje como presidente da empresa e na liderança da empresa. Que hoje ele tem até esse presidente, mas lá atrás, naquelas condições bem escassas, a gente estava ali os três de mãos dadas e estamos até hoje os três de mãos dadas. Mas a gente sempre teve uma visão, a mesma visão de crescer a empresa, de prosperar. Então, assim, durante todo esse tempo, nós estamos, né? De mãos dadas com aquela visão, vamos crescer. E aí era um trabalho ali todos os dias, né? E sempre com essa mentalidade. E o que foi muito, muito importante no nosso sucesso de empresa familiar foram os talentos, né? Porque o talento da minha irmã está totalmente na área comercial e marketing, então ela sempre cuidou dessa parte. Legal. O meu talento sempre foi a parte administrativa financeira, porque eu fiz administração e ainda direito, então assim, sempre tive ligado toda essa base, né? E como a gente chama, né? Esses bastidores, né? Então, a minha irmã estava na linha de frente, eu estava nos bastidores. Você estava ali sustentando a empresa, né? Para Sim. poder chegar nesses... E eu te falo, né? Que ela ia abrindo a mata e eu ia pavimentando. Uma ótima referência. É verdade. E o meu pai na parte técnica industrial, né? Meu pai, ele tem muito conhecimento de borracha, ele estudou tudo, então essa parte de ferramentaria, toda essa parte da engenharia e da indústria propriamente dita, né, de equipamentos, de inovações, de tecnologia, sempre esteve na parte do meu pai. Então, nós somos três pilares ali que se completam, né? Isso que eu ia falar. E é muito legal pensar, Su, o quanto retroalimenta, né? Sim. O quanto um retroalimenta o outro e deixa esse cenário muito E eu lindo. até também queria fazer uma pergunta, porque olhando nos dias de hoje, tá muito em alta a questão das mulheres, estar à frente de uma empresa, tá liderando uma empresa. Só que naquela época isso era um tabu, só que ainda mais no meio. Porque uma coisa é, nossa, eu vou estar numa empresa de beleza, de maquiagem. Agora, uma mulher no meio industrial, no ramo automotivo, ali de peça, borracha. Como é que foi isso naquela época para vocês? Ainda mais duas irmãs para iniciarem uma empresa assim. Você pensou, meu Deus, será que é isso que eu quero? Como é que foi naquela época pensar nisso? É muito boa essa sua pergunta, porque assim, quando eu vejo nos dias de hoje, eu falo lá atrás, foi muita coragem. Foi muita coragem mesmo. Mesmo do meu pai também foi coragem, mas vendo hoje, né, o que aconteceu no passado com os olhos dele, era o que ele tinha, né? Então, assim, o que ele tinha e o que ele via a nossa vontade, né? Então, Legal. assim, não tinha vambora, né? E assim, eu acho que também tinha uma coisa do meu pai, até outro dia eu perguntei para ele, né? Não tinha uma coisa de pensar muito. Vamos fazer, né? Isso. Era o dia de hoje, vamos fazer. Aí terminava o ano, vamos pro próximo, né? Não tinha muito um pensar sobre, será, né? Não tinha esses questionamentos, né? Recentemente perguntaram para ele, né, para o meu pai, que hoje meu pai é um ícone, né? Ele tem 84 anos, super ativo e com vários negócios e assim, querendo fazer mais. O que motivava ele lá atrás, né, a fazer toda essa jornada? Ele falou, acordava cedo e ia trabalhar. Então, assim, acho que às vezes, até hoje, né, muitas pessoas, até a gente acaba fantasiando algumas coisas e não tem que fantasiar, é o famoso fazer o que tem que ser feito com Arroz excelência. Com feijão, né? Então, assim, a gente tem que passar menos perfume e ir para o jogo. Mas, naquele tempo, eu nem pensava muito, assim, se eu for pensar até nos dias de hoje, né, que hoje eu já estou descolada nesse assunto, mas todos os meus funcionários, a grande maioria lá atrás, eram homens, né, e todo o ambiente de negócios eram homens. Mas tanto eu como a minha irmã, a gente nunca pensou muito nisso, a gente tinha que trabalhar. Então, assim, a visão era prosperar, era crescer. Então, essas nuances que tinham ao redor de ser filha do dono também tem isso, né? Tem. Porque a gente
tá ali nessa condição, lógico que tem muitos bônus, mas tem os ônus, Muitos né? Que ônus. você tem que mostrar que você trabalha, que você é mais, que você pode. Que você não tem esse estigma, que você é muito mais do que aquele nome que te colocaram, né? Mas a gente tem um obstáculo a mais, né? É verdade. E então a gente tinha eu e minha irmã, a gente tinha esses dois obstáculos, Desafios. né? Que eram o ser filha do dono e ainda num ambiente totalmente masculino. E a gente não colheu muito para isso, né? Assim, eu não colhei muito para isso, e meu foco era prosperar, era trabalhar, era resolver. E então eu acho que isso traz muito para minha vida de hoje, né? Porque hoje em dia ainda a gente tem muita distração, né? As distrações são, acho que o grande desafio hoje da humanidade são as distrações. Então assim, ó, foco no que tem que ser feito. E então foi assim que a gente venceu. E assim, olha, se eu for contar todos os desafios, todos os problemas foram gigantescos, né? Mas deu tudo certo, né? Até hoje existe, né? Então eu acho que isso vai. Eu acho que talvez hoje exista menos, ou às vezes exista mais. Eu acho que não dá para a gente afirmar nem porque são várias as situações que as mulheres são expostas, É isso né? mesmo. Temos muitos a vencer. Quando eu vejo em outros países que eu vou viajar, eu falo, nossa, nós estamos bem no Brasil, né? Nossa, mas verdade. mas é no círculo que eu tô. Ou ainda, eu acho que até hoje eu tenho a mesma mentalidade de não ficar olhando para essas distrações ou o que as pessoas vão falar e foco no resultado. Isso eu acredito que mais paralisa do que qualquer outra coisa. Ontem mesmo eu estava falando com uma amiga que muitas das vezes a gente fica parado, ai, mas o que vão pensar? Ai, isso só quem é prejudicado é quem pensa assim. Porque a vida de todo mundo vai estar andando, mas a sua vai estar ali porque você está pensando o que vão pensar, será que eu faço E aquilo? se? E se? Então, assim, é muito. Eu acredito que o sucesso da empresa de vocês, tanto você quanto a sua irmã, foi exatamente isso. Foi, cara, o que importa se a gente é mulher ou não? Vamos fazer o nosso trabalho que tem que ser feito e as coisas vão acontecer. E eu lembro aconteceu. muito do O Mundo dos Fazedores. E assim, vocês estão com todos esses resultados porque vocês foram lá e botaram pra fazer acontecer. Sim. E eu penso muito nisso. O foco no resultado, ele não dá tempo. Eu brinco assim, ó. Se tá olhando muito problema, você tá sem o que fazer. Então, assim, a gente não tem. Muitas vezes vem os obstáculos da vida, a gente vai precisar seguir, porque não dá nem tempo de olhar pra trás e se apegar a alguma coisa que tá passando. E eu queria te fazer exatamente essa pergunta, né? Você falou assim, que vocês começaram de uma forma humilde e hoje vocês têm uma empresa, enfim, que representa algo muito expressivo no mercado. Qual foi esse ponto de inflexão? O que mudou? Você fala assim, Lari, esse momento a nossa empresa saiu de um nível X para o nível Y. Boa pergunta. Assim, eu acho que esse conjunto de cada um no seu talento e os três também com a mesma visão de crescer e prosperar. Então, assim, isso nos trouxe até aqui e vai nos levar que a gente tem aí planos ousados, né? Porque, assim, muitas vezes eu nem pensava que eu ia chegar até aqui. Agora que eu cheguei, agora o céu é o limite. Mas o que, assim, eu acho que o que mais foi relevante foi quando a gente mudou para Guarulhos em 2008, né? Porque a empresa era em São Paulo, depois voltou para Guarulhos, era em Guarulhos, foi para São Paulo e voltou em 2008. Em 2008 que a gente estava numa estrutura mesmo de um galpão industrial, eu acho que é um conjunto de ações, né? Então, quando a gente mudou em 2008, foi um ponto importante. A participação em eventos, né? A gente participa da feira Automec, que é a maior feira do mercado automotivo da América Latina, que é gigante, né? E a gente participa há mais de 20 anos, então a cada feira aquilo foi um impulsionador que a gente estava em outro lugar. Então, assim, essa construção da marca Mobenzani, ela foi realizada mesmo a partir desses negócios em feiras e também da nossa estrutura familiar de amor, de construir e de realizar um negócio próspero. Essa história da feira, né? Porque assim, eu penso assim, eu imagino, dar esse passo de uma feira, por exemplo, a gente vai patrocinar um evento semana que vem. São vários gastos, custos. E o empresário que não tem essa visão e olha aquilo como um prejuízo e não como uma aplicação de investimento para tua branding, para tua marca, não vai conseguir
mudar esse jogo. Então, eu vejo que ano por ano a feira autovalidava o que vocês... Sim. E o legal é que você vai melhorando e sempre ajustando. Poxa, ano passado, quais são os nossos acertos e erros? Vamos ajustar, vamos ajustar. E aí chega 20 anos depois com esse poder de marca que vocês têm. A Lari falou uma coisa verdade. A Porto Seguro estava aqui na semana passada e eles estavam falando isso. É muito legal o que vocês estão fazendo porque quase nenhum corretor de seguro pensa nisso. Ele vai olhar como um gasto. Meu Deus, eu vou ter que gastar para poder fazer um stand. E é caro pra caramba. Muito caro. Nossa. Dói, né? Cara, eu olhei e falei, eu vou entrar nesse negócio, nesse segmento, porque, meu Deus do céu. Mas, e aí ele falou, muita gente olha para isso e não dá esse passo. Mas é um investimento que isso tem ROI. E o ROI, ele é muito bom. Eu acredito que é exatamente o que você falou. Vem crescendo após evento, e isso vai trazendo o seu nome como marca vai Sim. sendo consolidado no mercado. Não, Né? e evento, a Automec, né, a gente participa de todas as feiras no Brasil, né, porque a gente atende todo o mercado de reposição no Brasil e também de uma feira na automecânica na Alemanha. Então, nessas feiras, né, os clientes, de forma geral, começam a ver, nossa, estão de novo aqui. Vão pensando, o Mombenzani. O stand está aumentando. Dessa vez recebeu lá um outro mimo. Legal. E aí, esse conjunto de informações que elas são intangíveis, né? E os valores de investimento são expressivos, foi retroalimentando o poder da marca e a gente também fazendo, são os dois, né? Fazendo o serviço de back office, porque não adianta, sei lá, mostrar tudo lindo e depois não atender. Então, a gente teve essa construção durante todo esse período. E todas as feiras, a gente trazia um negócio novo. Então, ou era um cliente novo, ou potencializava um cliente que já tinha, ou trazia outros negócios. E hoje, a Automec vai ser o ano que vem, em abril de 2025, são todos convidados, e a Mombenzani, desde a última Automec de 2023, está na rua principal, que é na Rua E, junto com as grandes empresas multinacionais. E isso também nos levou para outro lugar. Que é uma empresa nacional provando o seu mercado, assim, chegando, porque você está competindo com os caras, players internacionais. Isso é muito, muito, muito importante. Parabéns! Isso foi assim, Imagina para vocês a sensação, né? Não, que vocês começaram... foi uma bela de uma conquista, e assim, e não é que... Isso também é bem importante, né? Que é a conquista da jornada. Então, a Mombenzani hoje está na rua principal da Automec por ter participado há 20 anos, porque se eu posso chegar lá com o dinheiro que for e falar assim, eu quero estar nessa rua, não pode. Então, é uma conquista. Então, e a gente vê durante todo esse tempo, né? Várias empresas que não existem mais, como outras que surgiram, né? A dinâmica do mercado. E então, completando essa pergunta, um outro ponto da Mombenzani sempre foi a agilidade em lançamentos, agilidade na tecnologia. Então, assim, esse tripé da nossa estrutura familiar de gestão, as feiras, está sempre antenada em inovações e agilidade é que nos trouxe até aqui e que faz da Mombenzani ser diferente. Que incrível, hein? Isso é muito importante. É o que eu sempre falo. A visão do empresário ela tem que ser a longo prazo. Porque não adianta. Às vezes a pessoa, ai, nossa, mas eu quero já ter o dinheiro agora. Cara, você precisa consolidar a sua marca. Você vê, eu sempre gosto de trazer a Coca-Cola. Ela não precisava hoje ficar investindo em propaganda, mas todo final do ano ela tá lá. Papai Noel, família. Por quê? Para ela cada vez mais trazer a marca e consolidar, por mais que eles já estejam consolidados. É o que construiu Mas e isso fez ela chegar até aqui. Isso é muito importante. Muito hoje eu queria importante entender mesmo. qual é o principal produto que vocês têm hoje na empresa de vocês, que vocês mais comercializam. Tá, a gente atende o mercado de reposição e são peças de metal borracha, são coxins e buchas para toda a parte de suspensão automotiva, né? Que legal. Então, que é um item essencial, porque ninguém aguenta ficar com o carro com barulho, né? E se trata de ser essencial também pela questão de toda a suspensão do veículo, Que é né? a segurança. Que é segurança, exatamente. Então, e a gente tem lançamentos, né? A gente tem toda a frota e temos 3.000 SKUs, né? Então, assim, a empresa ela foi crescendo sempre nessa questão de uma visão
de futuro de inovação, porque eu podia o que acontece com algumas empresas, ela fica limitada naquele segmento, naquela peça que está ali trazendo um retorno bacana, mas a gente estava sempre aqui e também pensando nos investimentos. Então, assim, a gente está sempre antenada na frota, nos lançamentos, nos carros, na tecnologia. Então, foi por esse caminho. Eu fico pensando, Su, aí você me corrige se eu estiver errada. Assim como o nosso mercado segurador, que é muito burocrático, a gente vê que muitas pessoas estão lá há tantos anos e estão fazendo o mesmo do mesmo. O mesmo do mesmo. E o que eu tô olhando aqui, ouvindo a história de vocês, é exatamente esse lugar de, por mais que eu tenha isso aqui garantido, o que me garante amanhã? A inovação. A inovação, sem dúvida. E a inovação e a tecnologia, estar sempre à frente, fez e faz a Mobenzene criar a história que construiu e poder continuar mudando o mercado. O seu mercado é também muito assim? As pessoas demoram para agir? Elas têm essa questão muito demorada de inovação? Eu acho que a questão, o grande ponto importante da Mobenzene é a agilidade. Então, assim, a gente tem uma agilidade na tomada de decisão, uma agilidade na inovação, na tecnologia. Então, isso faz que a Mobenzene estar onde está como líder de mercado no Brasil. A empresa familiar, eu acho que é uma grande potência nesse sentido de você estar ali com a decisão na sua mão e ter agilidade, né? Então, eu acho que frente a outras empresas, né, a Mobenzene está na frente porque a gente decide rápido, a gente muda de ideia rápido também, sempre pensando ali no melhor modelo de negócio também para o nosso cliente, né, que é o nosso valor, agregar valor ali ao cliente. Então, isso faz toda a diferença na Mobenzene, né? Eu sinto muito isso quando chegam outras pessoas para trabalhar e falam, nossa, mas mas já vai mudar? Então, assim, porque a gente é tão natural, né? Essa tomada de decisão, esses ajustes, né? Eu não digo nem mudar, eu acho que a melhor palavra aqui seriam ajustes, né? Porque a gente vai para uma direção e tem que ir ajustando a rota como o Waze. Exato. E esse ajuste, ele é muito ágil na Mobenzene, porque a gente tem a gestão ali na mão, né? Então, assim, isso traz uma diferença frente aos demais. A gente se conheceu no ambiente de cursos de educação, nesse ambiente de negócios. Eu queria te perguntar o que fez você tomar esse passo de decisão de começar a se atualizar, a estar nesse ambiente educacional. Uma vez que, imagina, você tem uma carreira que você tem construído ao longo desses anos, então uma expertise, uma maturidade que você construiu ao longo desses anos. E o que te fez sair da cadeira ali da administradora, da empresa, para sentar numa mesa e voltar a aprender? Qual foi esse clique em você? Para mim, a mentalidade de aprender educacional sempre foi importante, tanto é que eu fiz 2 graduações, né? Quando eu penso no passado, né, fazer 2 graduações, né, até Essa hoje. aqui também. Eu tô nessa, sou formada em ADM, tô no último ano, indo pro último ano de Direito. Igual você, né? Como eu. Exato. Como eu, E é uma loucura, né? Mas então, para mim, estudar sempre foi muito importante. E eu fiquei por muitos anos imersa ali dentro da Mobenzene, fazendo, realizando, construindo, né? E aí chega um determinado momento, né? Isso já há alguns anos, com a profissionalização e tudo isso, eu vi essa necessidade e também a dinâmica do mundo, né? A dinâmica do mundo mudou, né? Antes a gente estava ali limitado numa graduação, pós-graduação, e os cursos eles eram menores, né? Hoje eles tomaram outras proporções de entrega. E eu acredito muito que esse ambiente de mentoria e de cursos, tantas pessoas falam assim, nossa, quantos cursos você faz? Eu falo, nossa, eu quero fazer mais ainda. Porque, assim, são ajustes finos. Ninguém vai colocar, como diz meu pai, o ovo em pé. Mas, assim, são ajustes finos que você escuta uma palavra aqui, outra palavra ali, que te fala, nossa, vou ajustar a rota. Mas para mim, o que é mais importante em mentoria são 3 pilares, né? Primeiro, o que é fundamental é você se desintoxicar da sua operação, porque a gente que está dentro de uma empresa, a gente fica imerso de uma forma e aquilo contagia, né? Eu falo, quando eu chego na Mobenzene, eu sou abduzida e não consigo pensar em outras coisas que não sejam ali do setor, as estratégias do setor. E o mundo, com você ou sem você, está girando, né? Então, para mim, muito rápida. Essa questão de se desintoxicar da operação é muito importante, né? Ainda mais na minha posição, que é muito intrínseca.
Um outro ponto que eu acho fundamental é a questão de escutar coisas diferentes, mercados diferentes, pessoas que pensam diferentes. Nossa, eu falo, nossa, isso existe, né? Como assim? Tira né? a gente de uma bolha, né? Que às vezes E a aí gente você fala assim, nossa, essa pessoa fez tanto dinheiro com isso. E, então, eu acho que isso te estimula, né? Verdade. Outro ponto importante é a ousadia, né? Você vê tantas pessoas ousadas que você, assim... Porque muitas vezes, no dia a dia de uma operação, são tantos os desafios, para não falar problemas, que você vai desanimando. E aí, quando você vai num ambiente desse, você fala, a pessoa está lá, fala, não, então é esse caminho mesmo, né? Vamos seguir. E eu acho que o melhor de tudo, né, são as pessoas que você conhece nesses ambientes, né? Porque você chega, igual a gente se conheceu, você já fala qual é o seu negócio, já faz perguntas que muitas vezes num ambiente diferente, você tem que contar a maior história. Você namora até chegar no gol, né? E assim, nesses ambientes é o quanto você fatura, o que você pode, onde pode investir e ter... Como a gente pode crescer junto, enfim. E assim, como por exemplo, vamos fazer um podcast e aí compartilha. Então, assim, a velocidade do network, da informação, ela é potencializada de uma forma surreal. Por mais que eu participe de muitos grupos do próprio mercado, é diferente você estar num grupo completamente eclético, porque tem de tudo, né? Tem de tudo. Então, e é engraçado que eu percebo muito que a galera é uma liberdade que você tem pra falar sobre dinheiro que você não consegue conversar aqui fora. Em vários outros lugares. Se chegar pro empresário, dono da padaria, quanto é que você fatura? Nossa, acho que você é igual você xingar um cara desse. Não, você comprar um carro e falar assim, quanto você pagou no carro? Quanto você pagou no carro? Pronto, pô, cara. Normal, lá é super, você fala, pô, quanto faturar? 50 milhões. Caramba, que legal. E é um negócio tão natural, tranquilo, tão natural. E as dicas que vêm nessas trocas. Meu, eu cresci nisso aqui, vamos aqui, você deu as dicas das milhas, vambora. Então, assim, é normal isso, porque é essa troca, essa sinergia, né? É contagiante. E aí, quem vê de fora, isso é muito importante falar, quem vê de fora fala assim, qual é o ROI, aonde está, se você teve o retorno. Tem muita coisa que o retorno é intrínseco, né? Exato. Tem muita coisa que, assim, não dá para medir o que você mudou na sua mentalidade, né? Então, é muito mais do que aquilo. Às vezes, existem pontos que não são tão bacanas, mas, assim, retém o que é bom, né? Pega o que é bom e vamos... Venera e vai ver, vamos né? olhar sempre o copo cheio, né? Então, essa questão dessa liberdade de você falar de negócio, falar das suas dores e ver os outros caminhando e você se encorajar, eu acho que a palavra... Assim, eu me considero muito corajosa, mas eu vejo pessoas nesses grupos que eu falo, nossa, que coragem! Então, eu acho que esse espelhamento do bem, sabe? Eu acho que essa frase é boa, espelhamento do bem. Porque é uma comparação, né? Mas às vezes a comparação ela tem esse estigma ruim, né? Mas é um espelhamento do bem, que você fala, também quero aquilo. Então, você sabe que o que tem feito no meu caso? O Vini fala muito, né? Se é possível sonhar, é possível realizar, aquela frase do Walt Disney. E eu vejo exatamente isso. Falou, gente, olha que legal que esse cara fez. Eu posso fazer isso, se eu aprender, se eu fizer, se eu olhar. Então, não é um olhar invejoso, pelo contrário, a gente fala assim, gente, que lindo. Essas pessoas estão mudando o Brasil. Eu falo muito isso, porque empreender é mudar o nosso ambiente, é mudar famílias. Então, quanto mais perto eu tiver do sucesso, melhor é para todo mundo que está dentro do meu ecossistema. E um ecossistema de mentorias, ele traz esse impulsionamento, essa dica que tem, assim, no nosso caso, impulsionado de uma forma e você tá próximo a pessoas melhores do que você, né? Que faturam mais do que você. Isso é maravilhoso. É muito ruim ser maior, né, da mesa. Não seja o rei dos bobos, seja o bobo entre os reis. Pronto, aí você tá feito. Tá feito, É exatamente isso. Mas então, a grande dificuldade, né? Porque, assim, das críticas, não é todo mundo que tá aberto, né? Para poder escutar críticas, provocações, né? E voltar. Porque, assim, a gente sai de uma aula se sentindo, né? Um lixo. Falando assim, nossa, quanta coisa eu preciso fazer ainda. Mas é justamente isso, né? Mas tem gente que não dá conta disso, Você né? sabe e que tá no tudo último bem. dia eu saí até com dor de cabeça, que eu falei, meu Deus. Nós fizemos uma reunião com um sócio do Clex. E aí a gente foi falar sobre partnership, sobre como funciona a empresa. Rafa Grisante, nosso amor pra você. Nossa, foram 2 horas que no almoço, a Lari falando de números, eu já não sabia conseguia fazer. mais pensar. 2 mais 2, eu tava fazendo 5. E era assim, meio-dia, assim, e a gente falava, meu Deus, por quê?
Porque esse conhecimento externo, é isso que você falou. Como a gente às vezes está sempre no mesmo lugar, na mesma bolha, nas mesmas pessoas, quando vem alguém, às vezes é uma coisa óbvia, mas não é óbvio pra você. Sim. E esse óbvio que não é o mais óbvio pra você, muda o teu... É o que você falou, o nosso Waze saiu de Interlagos pro Tatuapé. Então você ajusta, E é uma né? coisa, não tem como mensurar isso. Por exemplo, ficamos 2 horas com ele, não tem como mensurar o ROI que vai dar isso daí. É. Não tem, porque na cabeça do empresário, beleza, a gente trabalha com seguros, eu fecho o plano de saúde, volta, pago o investimento. Só que o que ele deu ali, falei pra Lari, isso aqui é informação de no mínimo 100 mil reais. Eu falei pra ele, eu falei, Rafa, você não cobra por isso, não? Aí ele, nunca pensei. Nunca Eu falei, pensei. meu amigo do céu. Por quê? São insights que ele tem uma jornada muito maior que a minha. Eu tenho 28 anos, imagina. Então eu olho de carreira, eu tenho 11 anos de carreira. Se eu contar 11 anos de carreira, às vezes é 1/3, 1/4 da carreira de alguém. Então, poxa, o quanto eu tenho pra aprender com aquela pessoa? O quanto eu tenho com aquela troca? E crescer, e aplicar, e fazer acontecer. Não, e as pessoas sempre dispostas a servir, né? É, Então, eu verdade. acho que isso também é um ponto. E assim, já me perguntaram, mas são todos assim? Não. Como Não. todos Os os lugares. grandes Os ambientes são assim. São É. assim. Mas assim, a disponibilidade das pessoas em te servir, em te ouvir, tem que estar lá para poder sentir isso, porque senão não faz sentido, né? Então, eu acho que é muito isso, muito isso. E é engraçado porque eu tava conversando esses dias com um amigo, eu falei, cara, qual foi o ponto? Porque eu lembro que quando a gente falava e olhava assim, fazia alguns cursos, aí a primeira vez que eu descobri o preço pra entrar no Clex, eu falei, meu Deus, tem alguém que paga isso? Aí hoje em dia, eu olho e falo, gente, é muito É muito barato. óbvio pra gente, né? É muito tranquilo. barato pelo o nível de informação, de conhecimento, de tudo que é gerado ali dentro. É um valor que a gente olha e fala, nossa, ele facilmente se paga. E um ponto também importante, né, que assim, até me perguntam, né, que eu, como eu faço muitos cursos, né, quem que é melhor, é X, Y, Z, e eu falo assim, o milagre está na sua mão. Você escuta, e aí Exato. você volta, sente e faz, né? Exatamente. Então, essa questão de, por exemplo, quando a gente está nesses ambientes, tem gente que fica lá com... Por exemplo, vocês casados, ficam só os dois. Não é? Você Sai um pro fora, lado, outro pro lado, né? vamos cada um pro Todas canto. as vezes que eu faço muitos cursos com a minha irmã, a gente nem no almoço a gente senta perto. É. Porque, assim, é beber de outras águas mesmo, né? Então, assim, lá no Clex, por exemplo, eu fiz vários relacionamentos, assim, e aí eu faço o seguinte, aí você acaba criando afinidades, né, Sim. no decorrer do tempo, e eu falo, não, quem que eu vou conhecer novo? Então, eu já chego com ali a minha intencionalidade em quem que eu vou conhecer novo e vou me apresentando, e isso também criou para mim, no caso, né, essa facilidade de chegar nas pessoas e abordar, que eu não tinha isso. Então, são tantos pontos, são tantos ganhos, né? Isso agora que me deu até esse insight. verdade. Que hoje eu abordo, sempre fiz, né? Mas hoje eu faço com mais naturalidade. Sim. Então, estar nesses ambientes de mentorias, de curso, me trouxe isso, né? Então, eu chego hoje, abordo a pessoa e converso, e para mim hoje está natural. Não foi no passado, e o quanto isso me tornou outra pessoa, né? A gente mesmo, né? Ó, eu nem sei quem nos apresentou, que eu já nem me lembro, Oi, mas Lucas. verdade. Lucas, Doutor Dr. Lucas. Doutor Lucas, Naquele, tô falando no, com no ele. penúltimo dia de Gramado, e você É. vê. Porque, querendo ou não, só pra você entender o nosso contexto, são eu quase lembrei, 250 foi no sócios, hotel, né? foi no no hotel, hotel. no lobby Agora, do hotel. quando que você tá numa recepção do hotel, chego em você e falo assim, olha, sou eu, Suzane, isso aqui. Não é? Nunca, Nunca, né? né? E Então, assim, isso como a funciona. gente estaria aqui sentado? E eu penso nesse poder. Eu amo pessoas. Eu brinco que eu nasci para pessoas e eu amo pessoas. E nesses ambientes é mais engraçado. Esses dias o cara perguntou, vocês são casados? Eu falei, sou. Por que vocês estão juntos? Eu falei, porque eu durmo toda noite com ele. Então, assim, eu tô bem feliz. Eu não preciso estar com ele agora, nesse momento. Então, assim, esse lugar de exatamente você e tua irmã. Ó, cada um para um lado e vamos crescer e a gente volta com essas lições de casa e aplica no dia a dia. E isso que você falou, Su, é muito forte. Porque, sendo muito sincera, a teoria não traz resultado. Eu preciso pegar tudo que eu tô ouvindo. Você tá falando várias coisas aqui que eu tô absorvendo. Putz, legal, que legal. Tais mudanças. Não adianta só ouvir e ficar, ai, que lindo, parabéns pra ela. Não. O que eu posso fazer? Onde eu vou aplicar? Essa coisa da aplicabilidade. E ser rápido, né? Ser rápido. Isso que você falou me pegou. Porque eu acredito muito nisso. Às vezes a gente planeja e não sai do papel. Vamos fazer e depois a gente arruma? Melhor o feito do que o perfeito, porque senão você nunca faz. A gente pensa aqui no nosso podcast, poxa, hoje a gente já tá no 25º episódio. O primeiro, com certeza, foi muito ruim.
Mas a gente começou. Então a gente tem que começar. E aí, depois desses começos, você vai aprendendo, vai maturando, vai crescendo, vai chegando nesses novos ambientes. E aí eu queria te fazer uma pergunta. O que, que você falaria para a Suzane de 20 anos atrás? Nossa, essa é, ó, de arrepiar. Esse é um questionamento que eu fiz, né, há um tempo atrás, né, e quando eu falei que eu fiquei muito tempo imersa dentro da empresa, em determinado momento me deu essa luz, dizendo assim, são duas coisas importantes, né, o quanto eu precisava estar de novo estudando, né, então, que eu estudei muito, aí fiquei um período muito voltada para a empresa. Então, assim, o que eu diria é não parar de estudar, por isso que eu faço tantos cursos, né? Outro ponto também que foi importante, no decorrer dessa jornada, a gente foi construindo várias coisas e a gente não parava para celebrar. Então, assim, agradecer, celebrar tantas conquistas, né? E as conquistas, assim, ó, finalizei um dia de trabalho produtivo, é uma baita de uma conquista, né? Então, assim, isso foi o que eu trago muito para minha vida de hoje, mas assim, o maior que eu ia falar para a Suzane lá atrás seria: vai dar tudo certo. Calma, que vai dar tudo certo. Segue, confia no processo, que vai dar tudo certo, né? Então, eu passei por incertezas lá no passado. Então, hoje, eu tiro a minha força do braço e deixo na mão de Deus, né? Fazendo a minha parte. Então, assim, ó, confia no processo. Confia no processo. E você sabe que essa sua pergunta, essa dúvida dos 20 anos a gente sabe que você é mãe. Sim. E ser empresária, mãe, tem toda essa... A gente fala, hoje eu ainda não sou mãe, e a gente pensa sempre nisso, né? Como continuar seguindo o nosso sonho, que é empreender, que é administrar uma empresa, e ao mesmo tempo ter o maior sonho, que é o seu legado, que é o seu filho, que é a construção e extensão de quem você é. Como que você lidou na sua maternidade e no mundo empresarial? Foi super desafiador, né? Mas, assim, sempre tive a mentalidade do bem-estar do meu filho, do Derek, e de que eu tinha que trabalhar. Então, assim, porque para mim trabalhar era e é importante, né? Então, naquela época ainda tinha muito, hoje eu acho que menos, não sei, das mulheres pararem de trabalhar para ter esse tempo com o filho, que eu acho super válido. Mas, assim, é sempre aquilo, a mãe tem que estar bem para o filho estar bem. Então, quem tem que parar, ok, mas para mim parar não estava, porque para eu estar bem eu tinha que estar trabalhando. Então, porque é muito importante para mim. Então, assim, eu tinha isso na cabeça que eu tinha que trabalhar e, assim, eu chegava em casa e aí começava todo o trabalho com ele, né? E final de semana também. Então, assim, eu sempre tive eu não era a workaholic de passar sem trabalhar ou sem estar final de semana com ele. Então, eu estive muito presente, né? E sempre muito focada em pensar nas melhores escolas, de todo esse ecossistema que precisa fazer, inglês, natação e todo esse pacote, mas assim, passou suave, sabe? Eu acho que hoje ele tem muita admiração, né, por mim, e eu acho que isso é importante. Mas respondendo a sua pergunta, é assim, a mãe tem que estar bem, para o filho tem que estar bem. Se tem que estar em casa ou se tem que estar trabalhando, é o que te faz feliz, você reverbera na vida do seu filho. Nossa, incrível, hein? Incrível. E você pretende lançar uma mentoria? É uma ótima pergunta, né? Várias pessoas já me perguntaram. No momento, não, porque assim, os meus negócios me tomam, né? Sim. Mas assim, eu vejo tantos formatos bacanas que é possível. E mais do que isso, na mentoria, eu acho que a mensagem que eu se um dia... Olha lá, já estou até montando, hein? Na minha mentoria, vamos contextualizar. Já, é isso aí. Na minha mentoria, eu acho que o que é importante, o que eu gostaria de destacar é o poder da empresa familiar, porque existem muitas críticas, né? E a empresa familiar ela tem um poder, porque além de números e de tudo que uma empresa tem, ela quer fazer uma história, quer deixar um legado. Então, assim, na minha mentoria, gostei, hein, Vini? Seria o poder da empresa familiar. Nossa, incrível. Desse legado, né? Isso é muito legal, né? Assim, hoje, olhando para a Agnus também, a gente olha quanto a mãe da Lari começou há 28 anos e, nossa, veio do Nordeste, uma história incrível.
E aí a Lari foi e abraçou isso e continuou todo esse legado. Isso para uma empresa é muito forte, né? Manter o legado da família. E que eu vejo muitas pessoas desistindo disso por conta que escutou que de alguém que não deu certo, sabe? E você tem que construir a sua história. E quantas Exato. oportunidades são deixadas de lado. Então, assim, a minha mentoria é falando o poder da empresa familiar. Isso é muito forte, porque a gente não tem filhos ainda, a gente esses dias viu uma menininha de 8 anos. Fala aí, Vini, o nome dela é Laís. Nossa, não lembro. Não, ela é de Alphaville. É, eu sei. E ela vendendo pulseiras. E ela... Su, você não tá entendendo... Pulseira e livro, né? Porque ela Você também não tem o tá livrinho entendendo dela. que é essa menina, uma criança de 8 anos, junto ao pai, então você vê que é uma família organizada, não é exploração, pelo contrário, ela... Eu vendo pulseira e tal, aí o Vini... Aí eu falei, nossa, você que faz? E ela, não, dá muito trabalho, eu pago alguém pra fazer pra mim. Com 8 anos. Aí a gente olhou isso e eu falei, Vinícius, é meu sonho de filho, é meu sonho de filho. Por quê? Cara, que desenrolado, faz acontecer. E olha, eu acho tão forte, porque eu penso que o escritório, ele foi um bebê que minha mãe fez, deu do papá. Igual você contou, né? Vocês começaram pequenos. É. E vai, e começa. E hoje já é um adolescente, um adulto. Você olha e fala assim, gente, olha que forte. Que forte a escolha de seguir um sonho. E não desistir dele. Porque é árduo, é cansativo. Então, mas todo o trabalho é isso, né? É Porque isso. falaram lá no passado que você tem que fazer o que você gosta. Só que não continuaram a frase dizendo que fazer o que você gosta dá muito trabalho e tem muitos desafios. Que eu tinha que continuar a frase, né? Porque tudo que você gosta dá trabalho e tem um monte de desafios. Todas as profissões. E aí vem só a parte boa. E eu vejo muitas pessoas desistindo ou falando mal de empresas familiares, mas são ajustes. E todas as empresas têm lá seus desafios. Uma empresa multinacional também, reportar, não sei o quê, aí não tem a agilidade, por exemplo, é um outro desafio. Sim. Então, eu falaria sobre. Eu falo muito sobre isso, né? E desenvolveria esse tema. E precisa estruturar a empresa familiar. Igual, eu sou uma autoridade de sucesso de empresa familiar e minha família, porque a gente estava cada um no seu talento com a mesma visão. Agora, se tivesse, por exemplo, eu e minha irmã no mesmo lugar e com visões, eu querendo ir para Paris e ela querendo ir para sei lá... Nova York, né? Não tem Não, como. eu querendo ir para Paris, ela querendo ir para Campinas, não ia ter a mesma visão de futuro. Então, eu acho que é estruturar, porque também existem, sim, as pessoas, filhos do dono, que não querem trabalhar. Então, assim, mas cada caso é um caso, cada história é uma história, e a gente tem que separar o joio do trigo. Essa questão da visão é muito interessante. Esses dias eu estava num treinamento e ele estava falando exatamente sobre isso. Uma pessoa, quando ela está remando um barquinho, né? E aí ela tá ali no remo, ela consegue de 6 a 8 quilômetros, ela consegue sozinha fazer isso. Quando entra mais uma pessoa, aumenta para 11 quilômetros. Quando entra mais uma pessoa no barco, chega em 14. Só que quando uma dessas pessoas começa a remar ao contrário, o barco vai para 5 quilômetros. Ele fica muito mais lento do que só com uma pessoa remando. Então, essa questão da visão é muito importante estar com a visão alinhada, porque senão não tem como. Não tem como. A empresa não vai crescer, vai começar a ter muita divergência. E não é a questão da empresa familiar, né? Mas todo mundo. Todas as empresas, mas com sócios também. Mas aí criaram esse estigma. Então, falar do poder da empresa familiar, que além de números vai deixar um legado, uma história para a família, né? Eu vejo, por exemplo, o meu filho que foi estudar negócios em Boston, os meus sobrinhos que cada um foi fazer uma empresa diferente. Por quê? Porque eles viram ali o poder de trabalhar, o poder de construir, de empreender, né? Então, eu acho que é neste caminho. E eu queria te perguntar sobre a sua fazenda de café. O que te fez para o sul de Minas? Vocês vendem um café? É mais uma questão de hobby? Conta pra gente. Então, nós temos um grupo econômico, né? E um dos pilares é a fazenda de café que veio do meu avô. Você vê que o empreendedorismo está ali, Caramba, ó, de geração para geração. Família, né? E o meu pai, que tinha meu avô, ele era produtor de café, e aí depois meu pai também sempre teve esse negócio lá de café, e hoje é um negócio importante da família, porque também ele teve a jornada, foi potencializando, foi comprando outras áreas, e sempre bem ligado à tecnologia, às inovações da cultura, e assim, a essencialidade, o quanto ele gosta daquilo e honra aquele lugar.
E é muito do que viu na infância, do que sentiu, né? Então, eu acho que ele tem isso. E que ele quis passar, né? Então, hoje não, lá atrás, né? Eu também tenho uma fazenda, e eu sempre falo fazenda do meu pai, mas eu também tenho uma, mas porque ele sempre quis colocar a gente, além de nos negócios, mas de uma forma de ser independente, sabe? Legal. Meu pai sempre quis criar isso em nós e conseguiu, né? E é o que eu faço com meu filho também. Então, nós temos lá a fazenda de café, que é produção em escala, que, de forma geral, sempre foi para exportação. E hoje, além de exportação, a gente tem uma marca própria que chama Raízes da Mata, e a gente iniciamos aí essa nova jornada de empreendedorismo. Porque é aquela coisa, né? Você vê ali potencial numa coisa, depois você vê em outra e vai criando ali um grande conglomerado, né? E um grupo econômico que vai fortalecendo. Além desses dois negócios, tem mais algum outro que vocês investem, que você vê que tá ali, que gera também um... Então, o filho da minha irmã, o meu sobrinho Iago, ele abriu um negócio digital, né? Por conta de tecnologia, ele é engenheiro automobilístico e sempre foi ligado muito à tecnologia. Legal. E então ele tem uma plataforma, uma empresa de tecnologia que tem uma esteira de produtos importantes, tudo para o mercado automobilístico, né? Chama Compre Sua Peça, mas a liderança é dele. A gente dá um apoio, um apoio ali de, olha, vai por esse caminho, vai pelo aquele outro, né? Mas o negócio é dele, então acaba sendo o grupo da família. E ele super jovem já foi, super, se jogou. Super. Gente, é muito forte o poder do exemplo. É o que você contou. Por que teu filho começou a correr? Porque ele te vê correndo, né? Então, mas assim, essa atividade da Mobenzani, eles viram a gente crescer, eles viram, né? Eu e minha irmã ali trabalhando, construindo, e ano após ano, estando em outro patamar. Então, isso criou neles essa questão do empreender. E assim, a gente sempre acreditou que cada um tem que seguir a sua paixão, né? O seu negócio, né? Da mesma forma que eu fui convidada a trabalhar na Mobenzani pela minha irmã, mas no sentido de preciso de ajuda, não foi nada impositivo. E também para eles, não. Eu acho que cada um tem que fazer a sua jornada, tem que conhecer outros mundos. Depois, se quiser vir, estamos aí prontos, né? E por que vocês abriram a Mobenzani na época? Foi um... Né? Seu pai já Então, era da área? Meu pai, ele fazia parte de um grupo econômico, mas muito com uma porcentagem bem pequena, e o grupo sofreu uma transformação, e aí ele ficou com a Mobenzani mais um sócio. Depois, nesse período, ele comprou a parte do sócio, que eu já estava, né? Isso foi em 2010. Sei lá não, olha o que o tempo já passa, né? E eu fui que conduzi toda a parte da negociação, e eu falo, eu participei já de uma M&A. Exato. Que legal. Você fez M&A. Já fiz M&A. E foi daí que ele começou, porque ele veio ele estava na fazenda, né? E sempre jovem, né? Com o sonho de vir para a cidade para estudar, para ter independência. Então ele veio para São Paulo. E na época ele até falou que o que estava na moda, como hoje está na moda, por exemplo, estudar digital, né? Na moda estava estudar química, por isso que ele foi estudar química e se desenvolveu em borracha. Então, são as oportunidades que aparecem na vida. Então, não é que é de hoje, é o de sempre. Exato. São as oportunidades que aparecem na vida e você potencializa. Isso é legal. E a força de vontade, né? Eu admiro muito meu filho, como o meu pai, que saiu ali da zona de conforto de estar naquele ambiente familiar, que também tinha desafios, é óbvio, mas para tentar uma vida diferente em São Paulo, porque você imagina lá, sei lá, 50 anos atrás, sair... 50 não, 60, né? Sair desse ambiente familiar com todos os desafios para encarar São Paulo, né? O meu filho também, ele tinha todas as regalias, né? De São Paulo, e falou, não, eu quero ir lá fazer faculdade em Boston, que tem todos os... É super bacana. Isso que eu ia te falar, business em Boston é um dos melhores. Mas né? ele tem lá desafios, que é ficar longe da família, lavar roupa, e todo esse conjunto, dividir banheiro. Então, assim, ter coragem, né? De coragem e visão lá do futuro. Que incrível. E qual é o futuro hoje que você olha a Mobenzani? Porque hoje a Mobenzani está muito bem no mercado, já está competindo aí com multinacionais.
E quais são os próximos 10, 15, 20 anos aí que você... Porque o Flávio fala muito isso, a empresa foi feita ou para vender, ou para falir, ou para passar pelo plano de sucessão. E aí, onde você hoje consegue enxergar isso? Hoje, na Mobenzani, né, nós somos líderes de mercado, no mercado de reposição de metal borracha. Nós atendemos todo o Brasil. Legal. E entendemos também que temos um potencial gigante ainda dentro do mercado. Porque o mercado, a mobilidade no Brasil, ela é diferente de todos, é um bicho diferente, Sério? né? Do europeu ou do americano, né? Porque no Brasil a gente gosta de carro e é um item essencial. Então, assim, precisa trocar e existe muita oportunidade e cada vez mais a gente tem mais carro e não se fala em transporte coletivo. Então, assim, eu até quando as pessoas chegam na empresa, eu falo, você pegou o trânsito? Enorme, é o tamanho do meu mercado. Um trânsito surreal, é o tamanho do meu mercado. Porque é esse o mercado. Então, a Mobenzani ainda tem muito a crescer e, assim, quando a gente... os investimentos que a gente faz em tecnologia e inovação, então, assim, agora a gente tem muito essa esteira muito viva. Então, existem aí grandes oportunidades. A gente está fazendo uma ampliação da fábrica, isso é sem parar, e para 2025 a gente vai fazer uma ampliação significativa, né? Então, é este o ponto. Potencializar cada vez a marca e chegar sempre no mercado. Que incrível, hein? Nossa, ó, estamos aqui há quase 1 hora. Já tem 1 hora. Passa muito rápido, né? Muito rápido. Assunto aqui não falta. Nossa, que eu legal, amo, que eu amo. legal. A gente tá bem feliz por essa história, porque é uma história inspiradora, viu? Eu acho que esse poder do empreender junto com a família, eu acredito muito nessa bandeira. E quando você falou o nome da sua mentoria, eu fico feliz, porque assim, a gente precisa vender a cada vez mais esse legado. Esse legado da sua história, e aí os seus filhos, seus netos vão olhar para trás e falar, olha, essa aqui é minha mãe. E assim, a gente pode ser o que a gente decidir ser, né? Exatamente. Então, até outro dia eu estava num evento com a minha irmã, chegou um rapaz e falou, qual das duas é escritora? Eu falei, sou eu. Falei, agora eu sou escritora também, né? Porque muitas vezes, mas o ponto eu decidi fazer, eu decidi ir, e aí pagar o preço, né? Sim. Tem toda essa trajetória que a gente tem que vencer. E é muito forte essa trajetória. Por que eu acho legal? É igualzinho do ex. Essa tua referência do ex é boa. A gente vai ajustando os percursos. Sim. E aí coloca novo percurso, adicionar percurso. Você vai adicionando. E aí você chega onde você quer chegar. Se você pudesse dar um recado aí para os seus funcionários, um recado para a tua empresa, para as pessoas que olham você, admiram você, o que você falaria de dica para eles, Su? Bom, na Mobenzani o que nós temos de mais importante, o nosso maior ativo é o nosso time, né? Tanto é que a gente tem esse legado que é quem somos? Somos todos Mobenzani. E o que eu quero falar para vocês legado Mobenzani que a gente constrói todos os dias uma vida para as nossas famílias com muito amor e muito trabalho. E esse trabalho enobrece a nossa vida, o que nós viemos para fazer aqui nesse mundo e deixar esse legado. Nossa, sou incrível. Olha, eu tô muito feliz de te receber aqui. Aprendi demais com você. Já tô ansioso pra sua mentoria. Vocês estão convidados a conhecer a Mobenzani, hein? Vamos marcar. Vai ser um prazer conhecer a empresa de vocês e ver eu gosto todo muito sucesso. de levar as pessoas, porque eu falo que uma indústria, ela é mais que uma empresa, né? Uma indústria, ela tem toda a carga tributária, a legislação trabalhista inteira, de A a Z. Então, assim, eu sempre convido as pessoas que a gente está ali tão acostumado, todo mundo fala, nossa, é isso, assim, eu acho que é muito importante, a gente até promove essas visitas, porque para poder, a expansão da mentalidade mesmo. Legal. Não muito, a gente tem uns clientes aqui de indústria e é um outro mundo, assim. É um mundo, é outro game, e te admiro por ele. Não é uma empresa, é uma indústria. Não, eu sempre gosto de destacar que uma indústria é diferente de uma empresa. Então, eu sei o que é diferente. Exato. Pensando nisso muito bom. forte. Quero agradecer por tudo que você fez aqui, por todo o insight, tudo que você falou. Aprendi demais. Já temos que marcar. A gente vai lançar uma próxima temporada. É verdade. E aí, na próxima temporada, você está mais do que convidada. De repente, já para trazer seu novo livro, para falar da sua nova mentoria. Gostei, hein? Vai ser um do prazer. seu 2025. Prazer enorme ter você aqui, te agradecer pelo teu coração de compartilhar os segredos do seu sucesso. É muito inspirador poder ouvir pessoas que fizeram a trajetória, né? Porque nada mais forte do que a tua própria vida ser o maior símbolo de que você venceu.
E isso é muito, muito legal, assim. Feliz porque vocês fizeram isso numa empresa familiar. Teu pai, tô chocada com teu pai, aos 84 anos. Queremos conhecê-lo. Queremos. Assim, imagina presidindo uma empresa desse porte, pensando nisso tudo. Então, parabéns a vocês, a Mobenzani e a todos os negócios, Raízes da Mata, tudo. Que todo sucesso do mundo aí pra vocês. E como alguém pode te encontrar também nas redes sociais, a gente vai colocar aqui na descrição, mas pode falar também pro pessoal te seguir aí na Instagram, TikTok. Meu Instagram é @Suzane de Azevedo, temos Mobenzani Borrachas Automotivas, Raízes da Mata e Compre Sua Peça, que são aqui da nossa família, né? Que eu tenho que sempre incentivar lá o meu sobrinho Iago, que está com o Compre Sua Peça. Agradeço a vocês, que a gente sempre para, conversa, reflete, e quando a gente fala, a gente mesmo escuta, né? Então, eu acho que isso é muito importante, essa escuta ativa que a gente tem que ter de nós mesmos, eu acho que é um poder do podcast. É um poder do Incrível. podcast. Se você está até aqui, é porque com certeza você foi impactado por essa história linda da Suzane, da Mobenzani, de tudo que você ouviu. E eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo com alguém. Com certeza essa história tem alguém para ouvir, é de sem sombra de dúvidas crucial, porque às vezes você pode mudar o percurso da rota da vida de alguém com um podcast como esse. Além disso, você precisa curtir esse vídeo, porque isso ajuda o nosso canal, e também se inscrever. Até porque nós estamos aqui no maior amor e carinho para mostrar para você um pouco do mercado empreendedor, um pouco dessas trocas entre empresários, porque é maravilhoso a gente poder crescer e aprender, que é o que esse podcast ensina pra gente, que é uma escola, né, Vini? Exato. Então já aproveita, se inscreve também nesse canal, porque toda semana a gente tem um novo episódio. E é muito bom ter vocês aqui. Até a próxima semana. Obrigado, pessoal. Tamo junto, gente!